Fala, turma! Sejam bem-vindos ao podcast do futuro, uma nova cidade. Estamos aqui depois de um período de recesso, né, Breno, de descanso, onde Breno também pôde aproveitar aí a sua formatura, né, ali na UFRN. Graças a Deus, quase não acabava esse negócio, mas estamos aí formados, se Deus quiser. Parabéns pela formatura, meu amigo Breno. Hoje eu estou feliz aqui com o meu boné do ABC, né, meu clube que tirou o Vasco da Gama. Estou muito feliz com isso, graças a Deus. Você que está nos vendo aí agora, que ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like. E hoje, Breno, a gente está com um convidado aqui muito especial, que é o vereador Daniel Valença do PT. O cara é vice-presidente do partido aqui no estado. Seja muito bem-vindo, Daniel. Sim, antes de passar a palavra para ele, queria só ler um pouco do currículo dele aqui, que é muito bom, viu, Breno? A gente tá bem servido de vereadores no nosso campo, né? Com certeza. Inclusive, assim, a gente tem até uma pressão para, né? O cara é um cara de alto nível aqui nesse momento. Então, assim, a gente tem que... Sim, claro. Daniel Valença é professor de graduação e do mestrado de Direito da Universidade Federal Rural do Semiárido, onde leciona desde 2010, formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela mesma universidade, especialização em Direito Urbanístico pela PUC Minas e doutorado em Direito pela Universidade Federal Rural da Paraíba. É casado com Sofia Mata e pai de Luísa e Manuela. Na graduação, ele iniciou sua trajetória política nas ONGs Novamente e Canto Jovem. Sua atuação era voltada para a participação política de adolescentes e jovens por meio da formação política para a cultura de direitos. Em seguida, atuou no movimento estudantil, sendo coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes, da UFRN, na gestão de 2003 a 2004. Ainda na UFRN, começou a atuar no movimento dos trabalhadores rurais e sem terra, o MST, bem como se filiou ao PT também em 2003, e atualmente é vice-presidente, como o Breno falou, estadual do partido. Enquanto vereador, Daniel Valença irá atuar na defesa da classe trabalhadora, fazendo do mandato um instrumento para estimular a organização e luta popular por direitos e bem-estar, e que inclui pautas como a educação pública, a mobilidade urbana, isso é ótimo, direito à cidade, a saúde pública, a moradia, a cultura e os esportes e etc. Daniel, seja bem-vindo, fica à vontade aí para, se tiver algo a mais para falar sobre você, para o pessoal aí. Obrigado, Leandro. Obrigado, Breno. Te parabenizar, né? Tá se formando, estava me formando na FRN em 2006, é um momento especial em nossas vidas, esse momento da formatura, por mais que demore um pouquinho mais que a gente espera, né? E agradecer também a audiência, quem está nos acompanhando e ficará conosco aqui por esse próximo momento. Isso. O Daniel, Breno, ele assumiu a cadeira, né, deixada pela ex-vereadora Divaneide Basílio, né, que também é do PT, que foi eleita deputada estadual nessa última eleição. Então, já de cara, né, Daniel, a gente quer saber como é que está sendo essa sua primeira experiência na Casa do Povo, na Câmara Municipal de Natal. Então, Leandro, a gente está completando quase 2 meses, né? Estamos com 1 mês e meio de mandato e, bom, tem sido uma experiência interessante, né? Nós somos militantes políticos já tem muito tempo, como foi dito, né? Desde 2003 que eu sou filiado. Esse ano, então, estou completando 20 anos de partido político, né? Mas antes de entrar no PT, né, como você colocou, a gente já tinha militância, né? Militava nessa área de infância e juventude, tinha sido candidato ao Conselho Tutelar em 2003, militava também na questão, enfim, da luta pela terra, do direito à moradia, enfim, digamos, esse conjunto de pautas da esquerda, né? E aí, com a eleição da companheira Divaneide para deputada estadual, surgiu então a possibilidade de termos 2 anos na Câmara, né? Na verdade, quem lembra do processo, quando teve a apuração, de início nós inclusive iríamos fazer 3 vagas pelo PT, né? Seria a Divaneide, a Brisa e eu.
Depois houve uma recontagem, nessa recontagem o partido perdeu uma vaga e nós ficamos só com 2 cadeiras, né? Então, por isso que nós também não tivemos esses 2 primeiros anos de mandato. E aí está sendo uma experiência, enfim, interessante, boa, né? É claro que, assim, é algo muito difícil, manhã, tarde e noite. Então, assim, a demanda por agenda o tempo todo e as pessoas com problemas diversos, né? Por exemplo, saúde é uma área que nós, do ponto de vista da minha trajetória, que é uma trajetória no direito, no urbanismo, no direito à cidade, na função social da propriedade, enfim, é uma trajetória que eu tenho muito mais de maneira, digamos, colateral, né? Minha mãe era militante da luta antimanicomial, vários companheiros do partido que são referência para nós são da saúde, então a gente sempre teve contato às conferências de saúde e tal, a partir dessa dinâmica, mas não é algo que eu tenha, enfim, digamos, uma graduação, uma pós. E em 1 mês e meio de mandato já chegou assim, por exemplo, 3 demandas de pessoas que tiveram que amputar suas pernas porque, em função da diabetes, aconteceu determinado agravamento e o caos na saúde pública municipal é tão grande que, por uma série de erros, essas pessoas, enfim, passaram por esses traumas, né? Então, perceba que são muitas pautas que vão surgindo. Muitas pautas. E tem desde as pautas mais simples, por exemplo, uma quadra na comunidade tal e que o refletor não funciona. Se você perceber, é uma coisa muito, muito simples. Mas se esse refletor não funciona, você não tem a prática de esporte. Se não tem a prática de esporte, a praça fica esvaziada. Se fica esvaziada, tem menos circulação de pessoas. Tem menos circulação de pessoas, aumenta a violência. Quando você vê, tem um conjunto aí ao redor disso tudo que, sem dúvida alguma, gera questões, né, afeta a vida de muitas pessoas, né? Então, uma coisa que a gente percebeu ao longo desse 1 mês e meio é que, assim, são muitas demandas, muitas pautas e que esse volume ele não tende a reduzir, ele tende sim a crescer cada vez mais, né? Deu também já para aprender muita coisa, então, claro, tem todo um funcionamento particular da casa que você só estando lá para entender como é que é, então a gente está meio que nessa adaptação de compreender esse funcionamento para melhor intervir nele. Já deu para apresentar projeto de lei que se refere a transporte, acho que a gente vai entrar nisso mais para frente, né? Já deu para requerer várias coisas, né? Então, uma das prerrogativas do vereador é a cada sessão, são 3 por semana, terça, quarta e quinta, fazer até 3 requerimentos. Então, esse exemplo da praça, por exemplo, a partir de uma demanda popular que me chega, eu posso requerer que a secretaria vá lá e finalmente, enfim, faça algo que não deveria, né, decorrer de demanda de um parlamentar, deveria ser do dia a dia. Então, tem isso também com muita força. E tem algo que a gente tinha acabado de começar e que, na verdade, é o que mais me anima, mas nós não conseguimos dar sequência em função dessa crise aí que nós tivemos ao longo dessa semana, né? A ideia de ser um mandato que ele realmente seja popular, né? Ou seja, um mandato que nós vamos, primeiro, debater a exaustão cada um dos temas. Então, na campanha, nós tínhamos feito grupos de trabalho para discutir os temas, saúde, educação, etc. E agora a ideia seria voltar a eles para atualizá-los, uma maneira de mobilizar as pessoas e uma maneira também de atualizar o programa, né? Quais são as realidades da saúde hoje, a realidade da educação hoje, os problemas atuais. Então, a gente começou a fazer esses debates temáticos, a ideia era ser um a cada 15 dias, começou com urbanismo e meio ambiente. E aí já surgiu várias questões, né? Pessoas sob a pressão de serem despejadas, quiosqueiras da Redinha, comunidade no Jacó, a questão da engorda da praia de Ponta Negra. Então, enfim, surgiram vários pontos muito interessantes nessa plenária que nós fizemos. E nós iríamos começar esta semana agora, não começamos, mas também faz parte dessa ideia de mandato popular, que é a ideia de plenárias territoriais, ou seja, nas comunidades onde temos entrada, onde temos, enfim, lideranças, pessoas que querem juntar 5, 10, 15 pessoas, nós nos reunirmos e debatermos quais são os problemas centrais daquela comunidade, daquele bairro. E aí pode ser que dê 50 pessoas, e aí vai ser um trabalho bom de tentar fazer uma síntese de 2, 3, 4 coisas centrais para o mandato.
Pode ser que dê 5, mas o mais importante é que você está mostrando que, olha, o papel do parlamentar é esse, é contribuir para a organização, para a mobilização das pessoas. Não é papel nosso dar o tijolo, dar não sei o quê, nada disso. Nosso papel é fiscalizar a prefeitura, e aí se nós somos de oposição, tem que ser uma fiscalização muito dura, e eu acho que nós estamos fazendo isso e queremos fazer até o final do mandato. Propor projetos de lei que sejam do interesse daqueles a quem nós representamos, porque se eu, por exemplo, vou defender que os trabalhadores tenham direito à mobilidade, a não ficar sem linha de ônibus, não ficar 2 horas esperando, vão ter outros que vão defender que as empresas estão lucrando pouco. E está dentro da regra do jogo, né? Então, assim, acho que essa é uma coisa também, de superar essa ideia de que está todo mundo ali defendendo o bem comum. Não. Há interesses diferentes na sociedade de classes, esses interesses, eles... É legítimo que eles sejam defendidos por quem quer que seja, né? São conflitantes, né? São conflitantes, são opostos, e é legítimo que eles sejam defendidos dessa maneira, né? E nós também queremos deixar, né, muito registrado que nós não escondemos o que a gente defende e nem quem nós defendemos, né? A gente está lá para fazer essa defesa. Então, esse é outro aspecto que assim que essa crise aí passar, a gente vai retomar com muita força, que são as plenárias temáticas e as plenárias territoriais. Sem dúvida que desse cotidiano da Câmara provavelmente vai ser aquela coisa que vai mais nos animar, porque é aquilo que mexe com muita gente, que mobiliza as pessoas, que traz esperança, que faz com que as pessoas voltem a acreditar que é possível pela política transformar as coisas, né? E não de uma maneira individual, meritocrática, eu vou me esforçar, não. O esforço ele é essencial, né? Breno se formou agora, ele se esforçou para se formar, né? Agora, se não existe a política pública do acesso à educação superior, ele não chega nem lá, né? Eu sou professor universitário, mas me esforcei para chegar lá, para terminar meu doutorado, mas se não existe a política pública, eu não chego nem lá, né? Só para terminar, já falei muito, né? Vocês já vão perceber que eu falo um pouquinho demais. O professor tem a mania de falar. Mas só para vocês terem uma ideia, eu entrei na UFESA em 2010. A UFESA foi uma das quase 20 novas universidades federais que o governo Lula criou. Quando eu fiz a minha graduação em Direito, e eu terminei em 2006, ainda estava ali, né, no início do primeiro governo Lula, para vocês terem ideia, eu não fiz TCC, porque não tinha professores para orientar os estudantes. A turma foi liberada de fazer TCC porque não tinha professores para orientar. Era um cenário em que, por exemplo, quem cursava Direito não imaginava nunca ser professor de universidade, porque não tinha concurso. Simplesmente não tinha concurso. As privadas pagavam muito mal, então você quer advogar, quer ser juiz, outras coisas, né? Em função das mobilizações, da revisão do plano diretor, naquela época lá 2007, 2008, eu me interessei por estudar a função social da propriedade, daí que eu fiz o mestrado em arquitetura e urbanismo. Sim. E daí que no meio do mestrado surgiu o edital para professor da UFESA, que exigia mestrado, eu não tinha concluído, mas eu fiz, não, vou parar o mestrado, passo, se eu passar, eu termino e tomo posse. Se eu não passar, eu concluo do mesmo jeito, né? E assim foi feito, né? Aí você imagina o que é esse cenário de 2006 e o cenário, por exemplo, em que eu fiz doutorado, em que o governo Dilma tinha uma política de bolsas para professores mestres e, em regra, eram universidades novas, universidades no interior, para fazer com que as universidades públicas, todo o corpo docente fosse de doutores e assim elevar a qualidade dessas universidades. Resultado, eu fiz meu doutorado, além de receber o meu salário, recebi a bolsa do governo federal, do governo Dilma. Então vejam a diferença de perspectiva, né? E quando eu volto do doutorado, quando acontece aquele desastre que é 2018, enfim, eu passo pela realidade oposta. Se antes eu tinha, por exemplo, programa com 18 estudantes bolsistas, e para mim não muda nada, mas muda para o estudante, porque ele, tendo a bolsa, ele tem condição de permanência na universidade, tem condição de estudar, etc, etc, né? O que acontece nos anos seguintes é que desaparecem as bolsas, né? E a universidade entra numa crise extraordinária e, felizmente, agora ela está saindo delas, né? A gente acredita, confia que nesse governo agora, Lula, a gente vai não só voltar ao patamar anterior, mas avançar muito em relação
ao que foi construído nos 13 anos de governo Lula e Dilma, né? Então, em resumo, nesse 1 mês e meio, eu posso tirar mais ou menos essa impressão de que sim, é muito cansativo, mas é muito bom, porque a gente tem a condição de, com o mandato, convencer as pessoas de que é pela política que a gente muda a vida. E a política envolve necessariamente coletividade, não é uma ação individual que vai resolver, né? Até porque o Batman não existe na vida real, né, gente? Tipo assim, ninguém vai resolver o problema de segurança saindo batendo em bandido, matando bandido. Isso não existe. Isso é quadrinho. Mas eu queria até perguntar uma coisa, assim, antes da gente falar de segurança, que é o tema principal de tudo que foi envolvendo mídia nessas próximas semanas, você tem interesse em se candidatar novamente para vereador em 2024? Como é que... Eu sei que é uma pergunta muito no começo, né? Mas assim, a experiência tem sido boa para isso ou não? Olha, eu acho que chegando em 2024, nós olhando para trás, vendo que deu para fazer um bom mandato, as pessoas que construíram a nossa candidatura, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Não é à toa que eu me filiei em 2003, fui candidato em 2020. É porque eu sou militante de um partido, eu sou militante de um grupo político dentro do partido que se chama Articulação de Esquerda. O PT ele tem várias tendências, né? E esse grupo chegou à conclusão de que era importante para o partido que eu fosse candidato. Assim como anos antes chegou à conclusão de que era importante que a Natália fosse candidata pelo nosso grupo. Então, veja, se esse grupo entender que o nosso mandato ele está fazendo, enfim, está sendo importante, sem dúvida alguma que nós vamos disponibilizar o nome, né? Mas eu acho que isso também é uma coisa que vai ter a ver com a conjuntura de 2024, né? A gente provavelmente vai disputar a prefeitura, provavelmente com a companheira Natália. Sem dúvida alguma que vai ser importante a gente ter uma boa bancada de vereadores, vereadoras, para que a prefeitura dela tenha maiores condições de gerir a cidade, né? De estar, digamos, menos refém do poder legislativo. E aí, nesse cenário, aparenta ser uma coisa bem possível, né? Mas eu também prefiro a gente deixar isso daí para mais para frente, né? Até porque envolve, enfim, escolhas pessoais, questões... Sim. Como foi dito aqui, eu tenho 2 bebês. Depois que eu assumi, eu tenho uma dificuldade tremenda de convivência que eu tinha anteriormente, muito mais forte com elas, né? Como professor, enfim. A rotina era mais tranquila, né? Então eu conseguia acompanhar essa parte desse desenvolvimento delas de uma maneira que hoje eu não consigo mais tanto. Mas, enfim, nós escolhemos a vida de militantes políticos. E quando a gente faz essa escolha, é sim importante a gente construir coletivamente quais são os caminhos, os percursos que a gente vai tomar, né? Sem dúvida alguma que se o nosso nome for colocado de novo à disposição do PT e da sociedade, vai ser a partir dessa decisão, dessa discussão junto com o grupo, junto com o conjunto do partido. Justíssimo. Antes da gente entrar no assunto, né, da segurança pública, queria só falar sobre 2 pontos que Daniel levantou aqui que eu achei muito importante para o pessoal entender. É que dentro de um partido, como ele falou, não é um pensamento único, como todo mundo pensa, né? Claro que, né, no geral, sim, mas existem vários grupos dentro de qualquer partido político, eu acredito. Fragmentos, né, dentro do partido, linhas diferentes. Isso, diferente dentro de um mesmo partido. Às vezes o pessoal acha, né, que então não é bem assim. E outra coisa muito importante, que a gente vai falar até mais para frente, que é a questão do transporte público, é muito importante a gente ter uma boa bancada. E quando eu falo a gente, eu falo no nosso campo, né? Eu não falo só do Partido PT. dos Trabalhadores, não só do PT. Para que o próximo prefeito não esteja na mão, né, refém de uma bancada que não seja em prol dos interesses da classe trabalhadora. Então isso é muito importante, esse ponto que ele tocou aqui que é que ele justamente, como assim tá refém, né? A gente vai sempre lembrar que todo programa, eu gosto de bater nessa tecla. Gente, não adianta você eleger o presidente dos seus sonhos e a bancada de vereadores, no caso de presidente de deputados federais, no caso de governador, de deputado estadual e no caso de prefeito, vereador, que é completamente contra esse presidente. Ou contra o governador e o prefeito. Tipo, não faz sentido. Porque o cara não vai conseguir botar pra frente nenhuma maneira de governar o que ele quiser. Então, vamos sempre reforçar. Gente, escolham bem os deputados, os vereadores, os deputados estaduais, federais e vereadores de vocês. Certo? Isso é muito importante. Isso. Daniel, não tem como a gente não falar sobre esse assunto, né, da segurança pública, que a gente tem visto, tem acontecido
desde a última semana aqui no nosso estado. Claro que a gente sabe que isso é um problema nacional, né? Não é um problema só local. A gente entende também que estourou essa crise aqui no nosso estado, mas já aconteceu no Ceará, já aconteceu antes aqui, já tinha acontecido também. Como é que você tem visto isso? Como é que você tem acompanhado, agora você na Câmara aí Municipal, essa situação do nosso estado e da nossa cidade, com as pessoas, né, correndo esse risco? Passou muitos dias também gente sem poder trabalhar, ônibus sendo queimado, o carro sendo queimado, Todo motorista mundo de com medo. aplicativo tendo o carro queimado também, né? Então, como é que você tem visto essa situação na nossa cidade e no nosso estado? Leandro, eu vou só pedir 3 minutinhos para explicar para as pessoas aquilo que você estava falando, de que no partido não é todo mundo pensando a mesma coisa. Que eu acho que Sim. é algo bem importante, né? Um podcast, enfim, progressista e tal. Imagino que as pessoas que assistem têm um perfil mais comprometido com essas pautas. Então, eu queria fazer um pouquinho de divulgação aqui do meu partido. Fique à vontade. Veja, quando a gente está no meio da ditadura militar, tem uma série de resistências a ela, né? Tem a luta armada, tem o movimento estudantil, enfim. O que acontece são 2 décadas de ditadura, e aí de crise econômica, de achatamento salarial. Imagine que hoje em dia, para trabalhador da iniciativa privada fazer greve é difícil. Imagina numa ditadura. Então você tem um achatamento salarial extraordinário, né? Uma crise econômica extraordinária. Você tem uma política que ela ataca aquela ideia de reforma agrária do João Goulart para fazer com que, no final das contas, o campo se modernize, mas se modernize com base no latifúndio, no que hoje é o agronegócio. A consequência em 2 décadas, esses caras conseguem fazer as capitais brasileiras estourarem, especialmente as do Sudeste, né? É esse caldeirão que faz com que a coisa exploda e a ditadura caia. O que acontece? No meio dessa resistência, aquela luta política das 2 décadas anteriores, que não conseguiu derrotar a ditadura, ela vai também criar uma nova roupagem, uma nova dinâmica. E ela se dá pela fundação do Partido dos Trabalhadores. Então, quando o PT surge, ele surge como, digamos, um resultado dessa conjuntura, desta realidade. E é por isso que ele tem, digamos, alguns princípios centrais, né? O primeiro ele é um partido de trabalhadores, ou seja, de defesa de direitos de trabalhadores. A consequência é que você não vai ser, por exemplo, necessariamente leninista, trotskista, não. O que unifica é que as suas mais diversas camadas creem que é importante que trabalhadores tenham o seu instrumento político para fazer a defesa dos seus interesses. Então, desde o início que o PT surge com essa perspectiva. Você vai ter gente da igreja, da teologia da libertação, você vai ter gente pastoral carcerária, você vai ter da infância e juventude, você vai ter sindicalistas com a fundação da CUT, você vai ter Sem Terras e a fundação do MST, você vai ter todo um operariado fruto dessa política econômico-social da ditadura militar. E aí, por isso, não é à toa que Lula vai ser o grande líder do partido, porque, digamos, essa principal classe que compõe o partido naquele momento, né? Então você vai ter toda uma diversidade, cultura. Você imagina Augusto Boal, um dos maiores nomes do mundo, né, no teatro. É um cara que foi vereador pelo PT, imagina só. Um Florestan Fernandes. Então, assim, o que há de melhor na academia brasileira, na universidade pública comprometida com a questão social, vai ser parlamentar constituinte pelo PT. Então, você imagina que tem toda essa diversidade. E aí, para garantir que haja essa pujança, é que o partido vai dizer que ele é formado por tendências. Então, nós temos a articulação de esquerda, que é o nosso grupo, nós temos o Avante, é o grupo da governadora Fátima, nós temos a Democracia Socialista, que é o grupo da deputada Isolda, da vereadora Brisa. São várias tendências, são inúmeras. Tem algumas que existem local e outras nacional, né? Mas, ao final, acabam dizendo aqui de uma perspectiva de auto-organização dentro do partido, mas que há esses elementos em comum, que é, primeiro, defender os interesses da classe trabalhadora e, segundo, a defesa do socialismo,
que é algo que era muito forte na fundação do PT e por motivos diversos hoje já não é tão forte, apesar de ter grupos que reivindiquem com muita força como é o nosso. A gente pode debater depois com mais calma sobre isso, né? Então, sem dúvida alguma, que no interior do PT tem divergências tremendas, extraordinárias, né? É interessante que as pessoas tratam como se fosse conflito entre pessoas, né? Sim. Ah, Natália brigou com Daniel brigou com Natália, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que tem a ver a essência do partido é ter posições diferentes. E essas posições, elas são dialogadas, mediadas até chegar na síntese, né? Por exemplo, no passado, quando o governo Bolsonaro impôs a reforma da Previdência, que os governos estaduais e municipais tinham que fazê-la também, nós nos posicionamos contra a reforma da Previdência do município e do estado, mesmo sendo um governo nosso. Tá tudo bem, né? A governadora não tem raiva de mim, eu não tenho dela, tá tudo muito bem, porque a essência do partido é justamente ter essa divergência de interpretação da realidade e de como atuar politicamente dentro da realidade. Agora, é óbvio, né, que nós somos um partido, então se há uma deliberação, a gente segue a deliberação. Eu não vou apoiar uma candidatura do União Brasil para deputado. Não, o PT ele tem candidatos a deputado, então você vai apoiar alguém que é do PT. Vai ter aí 20 para você apoiar, né? Então isso daí não tem dúvida quanto a isso. No caso 30, né? Eu acho que Não, eu falei aleatoriamente, né? Mas eu acho que essa é a essência do PT e é por isso que a gente está em 2023 e vejam, surgiram várias alternativas de esquerda desde que o PT chegou ao governo em 2003. E nós estamos em 2023 e, mais uma vez, quem está liderando a defesa dos interesses dos trabalhadores é o PT e a Lula. Todas as alternativas políticas que surgiram após o primeiro governo Lula não conseguiram se transformar na principal expoente dos interesses da classe trabalhadora. E eu faço a interpretação de que isso acontece porque a fortaleza do PT está em ter surgido naquela conjuntura da década de 80, que fez com que fosse possível um partido de uma dimensão nacional, com tanto enraizamento e com tanta capacidade de resistência de levar porrada. Porque assim, vamos combinar, foi muita porrada, desde o surgimento. Quem conhece o PT sabe desde a década de 80. Tudo comunista, vão fechar a igreja, vão fechar a casa, vão invadir. Desde a década de 80 que é isso. E quando você vê quem derrota o fascismo, é o PT e a Lula. É o PT e a Lula. Vejam, a bandeira do Lula livre, e alguns diziam, vocês idolatram Lula, vocês são bajuladores. Se não fosse a bandeira do Lula livre, nós teríamos perdido a eleição de 2022. Porque se não fosse Lula, era impossível vencer a máquina financeira que foi montada para as eleições desse ano que passou. E eu me lembro que na época diziam, não, a alternativa é Ciro. Eu dizia, gente, de boa, é um cara preparado, mas não é alternativa. Ou a gente percebe que o golpe de Estado e a prisão de Lula derivam de um determinado processo histórico e que a prisão de Lula, na verdade, é a prisão da classe trabalhadora, ou nós não vamos superar essa situação onde nós entramos desde a reeleição da Dilma em 2014 e o boicote que surgiu dali em diante, né? Então, assim, fazer esse registro aqui para, uma vez mais, reafirmar de que a questão da luta política e partidária, elas são muito centrais. Eu estou muito mais convicto que em 2003, e aí eu me filiei, eu gosto de falar, viu, gente? Eu me filiei em 2003, foi dito, né, que eu fui coordenador-geral do DCE da FRN. Na época, a gente enfrentou uma crise tremenda no transporte, que havia um vereador chamado Pio Marinheiro, que ele propôs um PL que reduzia o direito à meia passagem estudantil. E o presidente da casa à época, se chamava Renato Dantas, fez todas as manobras possíveis para aprovar esse PL. Quem se lembra dessa época, a gente parou a cidade, né? Teve assim, alguns atos que a gente interrompeu a BR ali na frente do Natal Shop, e interrompeu mesmo, né? Interrompeu mesmo, não passa ninguém e horas parado até que a Câmara respeite a população. E a gente conseguiu derrotar esse PL, né? Mas uma das coisas que eu aprendi daquela oportunidade é que a gente conseguia mobilizar 2.000, 5.000 estudantes, 10.000 estudantes, mas quando ia para o debate na Câmara, na época eram acho que 21 vereadores, ou eram 19, eram tipo 3 contra 17, contra 18. Então, assim, era um negócio surreal, né? E aí caiu a ficha aqui, olha, a nossa luta aqui ela é extraordinária, necessária, importante, mas se a gente não ocupa o Estado, a institucionalidade, a gente vai continuar levando pisa.
vai continuar levando porrada. E aí foi daí que eu resolvi me filiar ao PT. Na época tinha muita crítica, eu pensava isso, que se eu me filiar, eu vou ficar preso, é uma doutrina, nada disso. Tô vivinho aqui, tô solto, muito tranquilo, nada de preso à doutrina, nada disso. Pode né? direito a divergências dentro do partido. Com direito à divergência, minha posição, na verdade, em regra, sempre a nossa posição sempre é minoritária e não tem nenhum problema com isso, faz parte do processo democrático, né? Mas é uma posição que contribui para o conjunto do partido e as pessoas que têm uma posição majoritária respeitam e vice-versa. Né? E vice-versa. Voltando à pergunta sobre a segurança pública, então, Leandro, eu concordo contigo, né? Primeiro que aqui no estado estourou outras crises do gênero antes, do governo Fátima, inclusive. Hoje eu estava com o Flávio Dino, com ela, com a Natália, lá no governo do estado, né? E uma repórter mesmo disso, eu não me lembro se era da Globo, de onde era, desde 2016 que tem crise e tal, o que vai ser feito para não acontecer de novo? Então, assim, é um problema que não é nosso, né? É um problema que é generalizado. Se a gente vir, por exemplo, a situação do México, Colômbia, enfim, a maioria dos países latino-americanos, a violência é um tema central. E não é à toa, deriva da colonização, deriva de uma sociedade que foi fundada, né, na expropriação e na expoliação, né? Então, é uma sociedade em que enfim, português, espanhol chegaram aqui, demarcaram, essa terra aqui é nossa, né? Você vê que todas elas são a mesma coisa, são sociedades racistas, são sociedades patriarcais, não é à toa, porque o padrão da colonização foi o mesmo, né? E são sociedades que, ao longo desse período, estiveram pautadas, antes de mais nada, na desigualdade e na superexploração das pessoas. Eu fiz meu doutorado sobre o Estado Plurinacional da Bolívia. Lá, essa superexploração é especialmente em relação a indígenas, né? Queixuas, aimarás, guaranis, são dezenas de nações indígenas. Aqui, essa superexploração é especialmente em relação à população negra, né? E em todas elas se repete a mesma coisa. Tem uma superexploração do trabalho dessas pessoas e, ao mesmo tempo, uma violência, né? Institucional, uma violência de forças repressivas também contra essas pessoas, né? E que ela não resolve. Então, assim, acho que esse é o primeiro elemento. A crise da violência na América Latina é algo que percorre todos esses países e percorre a nossa história, né? Acho que as coisas pioraram muito nos últimos anos, no Brasil e em outros países, né? Enfim, quando a gente está lá nas cadeiras de direito, a gente, por exemplo, pegando a matéria como criminologia, né, a gente vê que essa perspectiva de lei e ordem, né, essa perspectiva de ligar jornal e, enfim, as pessoas serem expostas e esse elemento, como diriam os recifenses, né, essa alma cebosa, essa perspectiva ela é um desastre. Ela é um desastre. Ela não deu certo nos Estados Unidos, não dá certo em lugar nenhum. Que é uma perspectiva de que tolerância zero com quem pratica crimes. Sempre essa tolerância zero é com pobres que praticam crimes contra patrimônio privado. Tudo bem? Quando ele está falando de ricos, quando ele está falando, por exemplo, de um ex-presidente que entra com joia de 16 milhões e comete inúmeros crimes para tentar até quebrar o cavalo, né? Para tentar enriquecer as custas do Estado brasileiro, não vale essa máxima de bandido bom é bandido morto, etc, etc, né? Então vejam que, enfim, é uma teoria que ela não se sustenta. É visivelmente algo para perseguir pobres, perseguir negros, perseguir indígenas, né? E foi algo que vigorou e continua vigorando e que, enfim, só cresce, né? Eu fiz uma fala na Câmara essa semana apontando que em 2006 nós tínhamos uma população carcerária de mais ou menos 200 mil pessoas. Hoje já vai se aproximar de 1 milhão de pessoas. Você fala em torno do Brasil, não é isso? No Brasil. Certo. Agora eu estou falando de Brasil. Mas se você pegar os dados dos Estados Unidos, vai ser muito parecido. Isso, porque é meio que a gente está meio que copiando. E a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes. Não, eu estava querendo pegar dos 200 mil para 1 milhão, não no estado do Rio Grande do Norte, a nível de Brasil. No Brasil, sem dúvida alguma, no Brasil. Então a gente vivenciou aí mais ou menos. E assim, na verdade não são 2 já são várias, né? Desde a lei de crimes hediondos que deu muita força isso de punição. E veja, no final das contas a gente construiu um sistema em que os crimes, por exemplo, de homicídio, estava ontem o secretário
O secretário não, o juiz, foi inclusive meu professor, Walter Nunes, né? Juiz de penal, ele comentando que menos de 10% dos crimes de homicídio são apurados e há o julgamento dos possíveis responsáveis. Menos de 10%. Veja, o principal é a vida do ser humano. E menos de 10% tem uma resposta do Estado. Quer dizer, tem uma coisa muito errada. Isso. Se a gente tinha 200 mil pessoas encarceradas, hoje está perto de 1 milhão e estamos desse jeito, quer dizer que tem alguma coisa muito errada, né? Então, é um modelo que ele, na verdade, fortalece as organizações criminosas. Ele faz com que, imagina, se essas organizações têm uma força dentro dos presídios, dessas estruturas, faz com que você tenha um exército de reserva para elas. Né? Faz com que aquela pessoa que às vezes praticou um crime de furto, de roubo, porque precisava sobreviver, porque sei lá o quê, essa pessoa ela é dada de mão beijada para as organizações criminosas. Né? Ela é dada de mão beijada. Então, é uma situação em que, na verdade, a gente vai ter uma bola de neve que é impossível de ser derrotado. Né? O que o vereador está querendo dizer, eu querendo traduzir para o pessoal mais leigo que está assistindo a gente também, é que, basicamente, um ladrão de pão acaba num presídio com um julgamento mal feito, sem julgamento. Não é julgado, não é julgado. É só jogado no presídio e lá faz faculdade de crime com o pessoal do PCC da vida. Isso. E vai sair de lá muito mais violento, muito mais preparado para um homicídio e muito mais ligado à criminalidade, sem nenhuma chance de sair disso. Isso. Se antes ele não trazia, né, pelo seu crime cometido, ou até também os jovens negros da periferia que muitas vezes são pegos em comunidade com a quantia mínima de droga, e aqui eu não estou defendendo quem usa, mas apenas explicando o que acontece, e aí o cara é pego com a quantia mínima, vai preso, o cara não oferecia risco nenhum à sociedade, mas quando ele sair de lá, agora ele vai oferecer. Porque ele vai ser obrigado a se filiar a uma facção criminosa e vai formar esse exército aí de reserva, como o Daniel está explicando. Não, aqui. e você veja, países como os Estados Unidos, que é assim, de onde surge essa política de guerra às drogas, tem vários estados que já aprovaram a legalização da maconha. Justamente por isso, por entender que, amigo, você tá dando de mão beijada para as organizações criminosas esse monte de gente, né? Você está dando de mão beijada. Então você tem uma política de encarceramento em massa, você tem uma perspectiva de que quanto mais punição, mais resolução, e você termina tendo uma realidade em que aqueles crimes mais ofensivos contra a humanidade, eles são menos reprimidos, e em paralelo você está fazendo com que o Estado dê de mão beijada para essas organizações criminosas um monte de gente. Né? E aí você vai para o interior dos presídios, você não vai ter, enfim... A lei de execução penal ela prevê uma série de garantias e direitos, né? Inclusive o direito a trabalhar, o direito a estudar, que é o básico para a gente fazer com que essas pessoas, quando saírem de lá, elas tenham alternativas, né? E o que a gente vai ver no Brasil todo, é o não cumprimento da lei de execução penal. Então, quando você junta tudo isso daí, são bombas relógio, né? E aí, claro, aconteceu de aqui no estado terem sido presas, né, lideranças de uma determinada facção, e essa facção deu a resposta. Né? Deu a resposta. Agora, veja, eu acho que só tem tanto apelo porque tem essa bola de neve. Eu acho que apenas isso por si só não explica. Né? Eu acho que tem todo esse conjunto de fatores que faz com que essas organizações criminosas tenham muita força. Né? Aí se você me perguntar, como é que a gente vai superar isso então? Bom, primeiro que, como eu falei aqui, a gente está falando de uma consequência de um processo de colonização. Então é algo estrutural, é algo que estrutura a sociedade brasileira. Não é algo que um governo Fátima, um governo Lula, enfim, vai resolver. Não é de jeito algum. A gente está falando de sociedade fundada na desigualdade. Uma sociedade em que as pessoas acham que é normal não pagar 13º, não pagar horas extras. O cara acha que é normal sonegar de alguém um direito humano básico e, ao mesmo tempo, essa pessoa está em insegurança alimentar. Os dados do ano passado, não sei como estão agora, colocavam ao redor de 130 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. Quer dizer o quê? Que não se alimentam da maneira adequada. Ou seja, amanhã pela manhã, amanhã no almoço, amanhã na janta,
não vai ser, enfim, não vai estar tomando esse cafezinho aqui que nós optamos por tomar, percebe? Vai ser assim, alimentação como der, né? A gente está falando de mais da metade da população brasileira que não consegue o básico, que é comer. Então, uma sociedade como esta, óbvio que não vai ser um concurso da PM, tantos carros, tantas munições que vai resolver. Não vai ser, né? Para estancar a crise, está corretíssimo, né? Colocar mais efetivo nas ruas, ter, enfim, uma ação articulada entre governo estadual, governo federal, inteligência, enfim, sem dúvida alguma. Nós, por exemplo, na Câmara de Vereadores, né, na Comissão de Transporte, nós sugerimos ao governo do estado que fosse feita a segurança das garagens, dos terminais, dos corredores, para que os ônibus pudessem voltar. Eu fiz, inclusive, uma postagem no Twitter e, assim, alguns blogueiros de direita ficaram meio indignados, né? E eu entendo eles, né? Quando a gente fala que propriedade privada não é algo acima do bem e do mal, e quando a gente fala mal do setor, tem gente que fica doído, né? Mas o que nós dissemos é inaceitável que as pessoas saiam para trabalhar e, de hora para outra, recebam uma mensagem no WhatsApp de que os ônibus foram retirados. E fiquem 200 mil pessoas sem ter como voltar para casa. Isso é inadmissível. A gente está falando de um serviço essencial. Ele não pode, a seu bel prazer, desaparecer. Imagina o hospital fechar. Não, o hospital da Unimed, do coração, resolveu fechar. Já pensou nisso? Isso não existe, né? E aí a gente teve 200 mil pessoas que ou pessoas pagaram R$70, R$100, R$50 de Uber, ou, como nos chegou denúncia, de idoso caminhando do Alecrim até a Zona Norte, meu amigo, chegando lá de madrugada em casa, colocando a sua vida em risco, né? E aí nós levamos isso para a Câmara, fizemos toda a denúncia, levamos para a Comissão de Transporte e colocamos que, olha, há uma crise, tem que se preservar a vida de trabalhadores e trabalhadoras rodoviárias, sem dúvida alguma, tem que se preservar o patrimônio das empresas, tudo isso. Mas tem que ser feito de uma maneira que as pessoas, como um todo, tenham a sua vida também preservadas, né? Então, enfim, a nossa contribuição foi essa, a gente está acompanhando algumas audiências da governadora com deputados, hoje com o ministro, né? Enfim, concordamos com o ministro de que a gente está num período agora em relação à crise, de um descenso, né? Cada dia que passa, os ataques eles estão diminuindo, o que leva a crer que provavelmente em breve teremos uma normalidade, né? O que o ministro Flávio Dino disse hoje é que 100 milhões a mais seriam liberados. O que ele disse? Olha, o governo do estado tem um valor no fundo penitenciário. A gente vai cobrir este valor para que o governo use esses 100 milhões com outros gastos, né? Eu já vi a gente da imprensa dizendo que é mentira, Então, só para explicar, cobriu sim, né? Então o governo vai ter sim 100 milhões a mais para usar emergencialmente na crise, né? Comprometeu a manter a Força Nacional após o final dos ataques, então vai ficar aqui algumas semanas após, né? Mas, como eu estava falando antes, há um conjunto de coisas que precisa ser mudado para que a gente, enfim, cada vez mais reduza o poder dessas organizações criminosas. Entra por reduzir o encarceramento em massa, entra por garantir direitos humanos, sim, entra por fazer com que aquelas pessoas que pratiquem crimes de baixo teor ofensivo, né? Furtou uma bicicleta, furtou não sei o que, todo mundo aqui já foi furtado, eu já fui furtado umas 4 vezes, enfim. Mas essas pessoas, elas têm que ter direito a uma porta de saída, porque senão a coisa só vai piorar e a gente só vai fazer crescer esse exército do lado de lá, do lado do crime. E em paralelo com isso, tão importante ou muito mais importante, que o país precisa de uma série de mudanças extraordinárias e que o governo Lula vai ter de dar um jeito de fazer, apesar de tudo. Porque é isso que você colocou. Lula foi eleito para trazer de volta a esperança para o povo brasileiro, mas a maioria do Congresso é uma maioria comprometida com o projeto anterior, né? Não sei se vocês acompanharam, mas a Petrobras distribuiu entre, né, os seus acionistas mais de 200 bilhões de reais. Imagina o que é isso. Sem pagar um centavo de imposto. Sério, 200 bilhões. Gente, olha, se a gente pegar os orçamentos, né, das nossas secretarias e tal,
meu amigo, não chega nem a fazer cosquinha nesse valor. Sim. Então você tem a possibilidade de, em havendo mudanças reais, aí eu digo aqui quais, primeiro, que eles fizeram de privatizar preço de banana, o nosso patrimônio público tem que derrubar. São contratos criminosos, tem que derrubar, porque sim, Paulo Guedes e CIA praticaram crimes na venda do nosso patrimônio público. Isso da Petrobras, o preço está vinculado ao mercado externo, essa política de paridade internacional, ela é criminosa. A gente precisa, se nós temos suficiência, a gente precisa que o preço da gasolina, do diesel, esteja a serviço dos interesses do povo brasileiro e não a serviço dos interesses dos acionistas. A gente precisa taxar grandes fortunas. A gente precisa taxar os lucros e dividendos. Ou seja, a gente precisa fazer uma reforma tributária em que a gente pague não no consumo, ali do feijão, do arroz, do queijo, do leite, mas que a gente pague na propriedade, na herança, enfim, nas grandes riquezas, né? A gente precisa ter reforma agrária. Tá aí, quem produz alimento é o MST. É o MST, não é essa gente que mata indígena, que acaba com os rios, não. É o MST que produz alimento, né? Então tem uma série de reformas que, na verdade, vêm lá desde João Goulart e que, óbvio, tem que ser atualizadas, porque estamos em 2023, mas que ou elas entram na ordem do dia ou a criminalidade vem junto. É um dos efeitos colaterais desse conjunto, né, de padrão de sociabilidade no qual nós nos inserimos. Sim. E que, sem dúvida alguma, ele vai precisar ser superado. E mais ainda, e em conflito com interesses externos, porque para os Estados Unidos, para a Europa, é fundamental que a gente continue sendo o que nós somos, né? Importando coisas com tecnologia, exportando commodities, que no final das contas é o mesmo de sempre, a cana-de-açúcar da colonização. É o que está reservado para a gente. É o que está reservado. É ser o quintal do mundo. E aí, assim, nós somos o quintal do mundo e as nossas elites, já que elas não produzem coisas, né, produtos, enfim, mercadorias com valor agregado, elas têm que super explorar nossos trabalhadores e trabalhadoras para assim fazer o seu. A consequência é uma pirâmide, né? A gente joga a riqueza lá para fora, que nós produzimos. Mas para fazer aqui dentro, enfim, a divisão entre nós, as nossas elites têm que superexplorar. E aqui você tem uma camada gigantesca de trabalhadores e trabalhadoras que literalmente sobrevivem. Perdão. Eu tenho muito medo da gente fugir muito do assunto e tem algumas coisas fugimos. bem pertinentes a fazer. A primeira é, tipo assim, eu acho que eu sou o mais novo de nós três, mas eu acompanho o problema de segurança desde que eu soube daquela revolta do presídio de 2016, 17? Que foi 17. Na época, uma coisa que me foi mostrado, uma coisa que eu percebia, era que a gente tinha uma dificuldade muito grande de assegurar direitos humanos básicos dentro do presídio, certo? E o que me fez pensar que, assim, é uma coisa que boa parte das pessoas da minha faixa etária começaram a pensar é que quando um governo como o do PT entrasse no Estado, esses direitos humanos fossem mais facilmente ser assegurados. E a gente ainda continua com a crise, sabe? Tipo, uma coisa que eu percebo, que pelo menos eu como leigo percebo, é que até hoje parece-me que boa parte das pessoas que estão brigando pelos direitos dos presídios estão pedindo meio que o que já é fornecido na Constituição, sabe? E eu pergunto assim, como uma pessoa de fora que está tentando entender todo o conceito, é tipo assim, o que está faltando para a gente poder pelo menos acalmar o movimento, para a gente poder tipo voltar para a tranquilidade. Que eu sei que botar mais milhões na segurança pública é importante, mas não vai resolver. Resolve paliativamente, né? Tipo, o que está faltando para a gente poder colocar pelo menos o pessoal mais tranquilo, sem ter o que reclamar dentro do presídio, digamos assim? Veja, Breno, a estrutura estatal, ela tem uma vida própria em relação a seus agentes. Imagine que você tem todo um conjunto de relações que existem há anos, se prolongam no tempo e que
sim, é possível que em alguns momentos tenhamos a eleição de parlamentares, de gestores mais à esquerda, na maioria dos tempos estão em outra perspectiva, mas é como se, digamos, o Estado ele existe para além de nossos desejos e vontades. Imagine mais ainda que a própria existência do Estado é uma decorrência de uma sociedade fundada em conflitos de classe e interesse. O Estado, quando a gente olha do ponto de vista histórico, ele, que nem nós o conhecemos hoje, ele vem especialmente do século XVIII para cá. É a partir daí que, pela primeira vez, todo ser humano é visto como um sujeito de direito e como uma pessoa considerada igual perante o Estado. Então você tem um modelo de organização política que ele reflete as necessidades de sociabilidade do seu tempo histórico. Esse modelo de organização política, ele exige um Estado policialesco, um Estado repressor, porque esse modelo de sociabilidade é um modelo fundado na exclusão e no autoritarismo. Então, veja, eu não tenho a menor dúvida de que não só no Rio Grande do Norte, mas em todo o Brasil, mesmo com o governo Lula, mesmo com, enfim, nossos governos, você ainda vai ter práticas de tortura, práticas de violação de direitos humanos. E mais, se a gente fizer uma enquete aqui, 90% vai dizer que é isso mesmo. Vai direita que não sei o que lá. Percebe? Por quê? Porque você tem uma sociabilidade que leva a isto, né? E destruir isto é muito difícil. Seja do campo das ideias, e eu estou aqui dialogando com vocês, talvez a gente tenha convencido 1 ou 2 pessoas, mas outras 5 não. Porque é isso, a gente está dialogando aqui meia hora, e todos os jornais, todos os espaços nas igrejas, nas escolas, no círculo familiar, nos vizinhos, vão construindo uma perspectiva oposta, né? Sim. Então note que seja no campo das ideias, seja no campo material, no campo da prática, é difícil. Você imagina que tem servidores que estão ali há 20 anos. O cara pode estar crente de que só a violência resolve. Eu não estou culpando o servidor, não. Eu estou só parando para refletir sobre o que é o Estado, né? A governadora, ela dura 4 anos. O Estado existe antes. Vai continuar existindo. Sim. A governadora vai fazer um decreto, uma lei. As coisas existem antes dela, antes desse decreto, antes dessa lei. Não é à toa, né? Aquele debate de, no Brasil, lei é coisa morta, é papel, né? Que rasgado. Se colar, colou, né? Por quê? Porque existe uma realidade material anterior, prévia, que vai continuar existindo, né? Eu acho que foram tomadas medidas importantes, como convocar as instituições de direitos humanos, conselho, etc. Eu acho que aquele relatório, e assim, eu tive com a governadora, eu acho que foi hoje é o quê? Hoje é segunda, né? Na sexta-feira teve uma audiência dela com os deputados e foi quando chegou a ela a questão do relatório. Eu tenho certeza que ela não sabia do relatório, né? E aí eu, enfim, não sei se foi alguém do governo que não passou para ela, se não chegou no governo, aí o governo que apure. Mas ela não sabia, ela ficou assim indignada, né? E sem dúvida alguma que eu não vejo uma alternativa, uma solução sem que pelo menos respeite os direitos humanos básicos. Viu? A gente está falando de as pessoas não comerem comida estragada, a gente está falando de as pessoas terem direito a banho de sol, a gente está falando de as pessoas terem direito à vida, a não serem torturados, né? E perceba que isto é um problema generalizado, né? Não só dos presídios. Imagina que uma das grandes questões hoje na cidade, isso tem nos chegado no mandato, é a violência das forças repressivas. Sim. Veja, não dá porque uma pessoa mora nas Rocas, na Vila, no Jacó, Camarão, na Praia do Meio, Felipe Camarão, Guarapes, essa pessoa ser abordada com violência ou perder a vida porque ela é pobre e negra. Não Sim. dá. Não dá. E veja, isso acontece ainda hoje, né? Mas não foram feitas medidas. Então, tem toda essa realidade que nós vamos ter que lutar muito para desconstruí-la e construir uma outra perspectiva que ela esteja, antes de mais nada, fundada em uma política de segurança que seja de
proteção das pessoas. A gente quer ter segurança para ter proteção. E essa proteção ela tem que ser para todas as pessoas, independente da classe, da cor, de como está vestindo, né? Eu não posso, porque eu uso barba, sofrer um baculejo, você não usa barba, é branco, não vai sofrer e você está do meu lado. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim, né? Mas é algo que está enraizado e que a gente vai ter que debater com muita tranquilidade para avançar. Agora, nesse ponto especialmente, eu acho que o governo federal ele tem um papel extraordinário. Eu acho que o Flávio Dino ele tem uma missão muito importante de realmente comandar nacionalmente uma perspectiva de superar esta lógica, que é uma lógica que vem lá da ditadura militar. Essa lógica ela vem lá da ditadura militar, ou seja, que é mediante tortura que se combate crimes. Sim. É desde a ditadura, né? Porque a natureza da ditadura era torturar, né? Só que eles torturavam, claro, o que para eles eram criminosos, que eram os militantes políticos, ou familiares, ou amigos, etc. Né? Mas essa é uma lógica que vem desde lá e que permanece até hoje e que a gente vai, sem dúvida alguma, precisar em algum momento debater com muita tranquilidade para superá-lo. Breno, quando a gente recebe um convidado assim, eu fico muito feliz quando a gente fala da questão tributária, né, de vários assuntos que a gente vem tocando sempre aqui nessa tecla várias vezes. É uma pena que o nosso tempo ele passa muito rápido, passa voando assim. Então eu queria, Daniel, só para a gente encerrar e dar uma passada muito rápida, nosso tempo está esgotando aqui, sobre a questão da licitação do transporte público, que é um problema, né? O nosso podcast, Uma Nova Cidade, é referência ao bairro que eu moro, Nova Cidade. Nova Cidade não é um bairro, né? É uma localidade entre 3 bairros. Ainda. E a única linha que nós tínhamos era o 36, que foi tirada da gente, né? Outras linhas também próximo, como o 34, como o 19, como o 20, que tinha ali na Esperança, foram tirados. E o próprio 36, que era a única linha que passava dentro do nosso bairro também. E essa licitação tem 10 anos aí, já vai para 11 e não sai do papel. Passa muito por aquilo que a gente falou aqui no início, né? De você ter uma Câmara ali, um prefeito, que ele não é refém, eu acho que ele é cúmplice. Esse que está aí, né? Mas, né, da gente mudar essa Câmara para lutar, para conseguir passar essa questão dessa licitação e, se não resolver, que pelo menos melhore a nossa situação com relação ao transporte público. Eu já me coloco, inclusive, para ser convidado aí contigo lá na comunidade, para a gente debater os problemas lá da comunidade. Veja, assim que a gente assumiu, nós propusemos um projeto de lei que determina, né, caso venha a ser aprovado, justamente que quaisquer mudanças de itinerário ou cancelamento de linha tenha de passar pelo Conselho de Mobilidade Urbana e este conselho tem que provocar audiências públicas antes de tomar tal decisão, justamente para impedir, para passar aqui uma linha aqui no chão. Daqui para frente, acabou com isso, de as linhas desaparecerem e ficar por isso mesmo, né? A gente vai lutar muito para aprovar esse projeto de lei. Por isto também, que além da Comissão de Direitos Humanos e de Educação, que, enfim, que já deveriam, né, por óbvio, pelo meu histórico, eu deveria estar, nós lutamos para fazer parte da Comissão de Transportes. Eu estou na Comissão de Transportes. E por isso também que eu estou na suplência da vaga da Câmara nesse Conselho de Transporte, né, de Mobilidade Urbana. Então, esse tema vai ser prioridade absoluta para nós, né? A questão da licitação vem desde muito tempo, desde 2013, que já tem esse debate, desde antes disso. E o que nós queremos, e nós fizemos um requerimento para a STTU já quanto a isso, e foi aprovado na Câmara, e a gente espera que a Secretaria, né, que a STTU cumpra, nós queremos todos os dados, de quantas linhas, quais trajetos, qual a frota, quais os gastos, qual a proporção de ônibus que tem adaptação para pessoas com deficiência, nós queremos todas as informações, né? E nós vamos querer também a informação sobre a planilha de gastos, né, e também o lucro dessas empresas. Porque isso tem que ser um debate... Isso. Tem que ser honesto, né? Tem que ser um debate honesto. Tem que ser um debate honesto. E outra, quando na década passada foi aberto um processo licitatório que nenhuma empresa apresentou, né, apresentou-se para a licitação, sinceramente, então o poder público tem que ter uma empresa pública. Tem de ter uma empresa pública. É o que aconteceu já em Porto Alegre, em João Pessoa. Claro que como vereador a gente não tem como resolver isso, mas nós vamos debater com a nossa
possível futura candidata a prefeita Natália Bonavides para que sim, esteja no plano de governo da nossa candidatura a esse debate, né? Porque o que não dá é para um conjunto da população estar refém de 2, 3, 4, 5, 6 empresas. Isso daí é que não tem como. Então, assim, contem conosco para na comissão de transporte esse tema da licitação ele ser a nossa prioridade nesse ano de 2023. Perfeito. Bom, era isso, Daniel. Vou dar um tempo para você quiser se despedir do pessoal. Lembrando que a gente vai deixar o seu Instagram lá, né, no vídeo, no episódio. Então, fica à vontade para se despedir da galera aí. Queria agradecer, gente, por essa hora aqui de debate, essa conversa, dizer que sintam-se convidados, convidadas a construir o Partido dos Trabalhadores, sintam-se convidados, convidadas a construir a luta política, pode ser no sindicato, pode ser no Grêmio, pode ser em um centro acadêmico, em um DCE, na comunidade, né, em um grupo de esporte, de mães, de idosos, enfim, ou nós fazemos política, ou a gente se organiza coletivamente, ou as coisas não mudam. É da ação política que as coisas se transformam. Eu não tenho a menor dúvida de que o nosso papel, nesse momento histórico, é colocarmos as nossas melhores energias para realmente transformar a realidade e a gente ter, aí sim, um país que nunca mais volte a viver o drama do fascismo, do autoritarismo, enfim, de tantos crimes que nós vimos recentemente que muita gente adoeceu psiquicamente, enfim, um período que não dá para se repetir, né? Não dá. Então, eu faço esse convite a todos e todas e contem com o nosso mandato. O mandato está aberto, à disposição para visitar a comunidade, para fazer plenária, para apresentar PL. A gente vai fazer audiência pública, vai fazer, enfim, tudo que é instrumento que estiver à nossa disposição para que trabalhadores e trabalhadoras tenham condição de defender os seus interesses. Só para ajudar o pessoal que tá só ouvindo o programa da gente, às vezes o pessoal deixa no YouTube, deixa só ouvindo. Diz aí qual é o teu Instagram para o pessoal te achar. Daniel Valenca PT. Perfeito, Daniel. Deixa eu falar, Breno. Pois, pessoal, quero só me despedir. Muito obrigado a todos pela atenção, pela sua audiência, pela sua paciência. E o que precisar, estaremos sempre à disposição para conversar, para debater. Quiserem me xingar no Twitter, pode procurar lá, Breno com 2 N's Revoredo. E estamos aqui sempre a postos para conversar, debater e aprender. Por que não? Bom, para a gente encerrar, né, quero agradecer mais uma vez ao nosso convidado por ter tirado esse tempo, Daniel. É uma honra poder receber você aqui e estar convidado realmente para ir lá no bairro para ver as nossas demandas, né, Breno? A gente vai combinar isso aí direitinho. Pessoal, antes de eu encerrar, eu só esqueci no início, né, que agora a gente tem 2 patrocinadores, Breno. Eu terminei esquecendo lá no início, né? Como é algo novo, passou despercebido, que é Cavalcante Corretora. Se você quiser fazer um plano de saúde, né, seja ele Unimed, a gente sabe o caos que está a saúde, então isso já ajuda as pessoas que têm condição. Está aqui o número também passando na tela. Unimed, Apvida, Humanas, todos os planos de saúde. E também o meu amigo Sinho Car, que ele faz funilaria, pintura, polimento simples, espelhamento, revitalização de faróis. Também está aí o número dele na tela. E é isso. Quem ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, deixa o like, que isso nos ajuda de verdade. E até a próxima.